Bom dia, amigos, bom dia, companheiros queridos, amigos que fazem parte desse nosso grupo em que reunimos com o objetivo sempre de primeiramente agradecer a Deus pela nossa vida, pela misericórdia desta reencarnação, onde estamos tendo a oportunidade de renovar nossos conceitos, nossas ideias, aprendermos a viver de acordo com as lições que nos foram tão bem exemplificadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, meu Deus, sabermos aprender não só com as nossas mentes e raciocínios, mas sim sabermos colocar em prática no dia a dia, nos momentos de maiores dificuldades. Agradecemos assim também aos nossos mentores e guias espirituais que estão sempre próximos a nos intuir, a nos oferecer boas inspirações, conselhos, mas nunca nos violentando, aguardando-nos a boa vontade de cada dia, aguardando o nosso amadurecimento espiritual. Dessa maneira, então, Senhor, mais um dia em que podemos agradecer ao Espírito Emmanuel e Chico Xavier por essa obra Vinha de Luz na nossa playlist. E que esse estudo, Senhor, nos diga ao coração tudo aquilo que realmente precisamos aprender eternamente, como lições inesquecíveis. A lição de hoje do livro é a lição de número 94, que temos como título Escritura Individual. E o Espírito Emmanuel inicia com o versículo 56 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, em que diz: Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O desígnio a cumprir-se não constitui características exclusivas para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio,
diante das das leis do eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Como não pararmos para refletir esse conselho, que ele nos traz aqui, tão importante para todos nós, tão importante porque todos nós possuímos a nossa escritura individual, é o nosso documento, é o nosso livro da vida. E cada homem, cada criatura humana possui uma programação espiritual que ele veio dar cumprimento ao encarnar, ao reencarnar aqui no planeta Terra. Que esse cumprimento da programação que ele organizou antes de vir ao corpo físico, quando ele aqui chega, que encontra a matéria com as suas seduções e as suas ilusões, ele vai ser guiado pela sua própria consciência, pelo seu próprio, a sua própria mente, os amigos espirituais o relembrando o que ele tem que fazer, assim como o seu livre-arbítrio de modificar e alterar por conta própria e se negar a determinados testemunhos. Então nós vamos reparar que todos nós não fugiremos desse momento que é deixar o nosso corpo físico, restituir o corpo de carne à terra. O nosso espírito imortal, e se leva com ele, com o corpo perispiritual, toda a bagagem necessária para essa viagem, que não é nada de material. É a nossa bagagem de entendimento moral, a nossa bagagem daquilo tudo que nós fizemos de bom e também tudo aquilo que infringimos na lei de Deus. Então, nós vamos levar o nosso livro e a gente pode perguntar, escrito por quem? Pela gente mesmo. A cada dia a gente anota lá o nosso diário e no nosso diário espiritual. Então, nós todos, mesmo aqueles que não dizem não possuir nenhuma religião, se dizem ateus, se dizem materialistas, enfim, todos nós sabemos intuitivamente. O que é esse intuitivamente? Nós já trazemos uma ideia inata, ele não é fruto da educação social. Você vê que todo ser humano tem a consciência, por olhar a própria natureza com os seus ciclos e o seu termo de existência, assim como os seus companheiros, como a própria história da vida da sociedade humana, que nós chegaremos um momento que iremos deixar o corpo físico. Por mais rico, mais inteligente, mais lindo, enfim, todos iremos deixar o corpo físico. Isso é uma lei. A gente já nasce com essa intuição. E desde a hora que nós nascemos, cada um de nós tem um tempo que foi concedido para determinadas manifestações do plano material. Cada um de nós tem um tempo concedido. Então, desde a hora que nascemos, aquele cronômetro, ele já começa, Interessante. Desde o primeiro momento do chorinho da criança, está ali a vida pulsando e já na sua contagem regressiva. Desde aquele primeiro momento, iniciamos o processo que nós já sabemos que é a morte. Quer dizer, desde o momento do nascimento, o próprio organismo e as células elas vão entrando em declínio. Então, todos nós disso sabemos. Mas insistimos em fingir que não sabemos de nada disso, que com a gente vai ser diferente, que com a gente vai existir algum processo no nosso momento que vai nos deixar aqui para a semente, nunca iremos morrer, ou então quando isso acontecer eu já devo ter lá uns 150 anos e eu nunca vou ter que prestar contas. E vamos vivendo muito dessas pessoas
ao sabor dos ventos, inconstantes, ora levada para lá, ora levado para cá, parecendo aquele instrumento que chamamos biruta. Por isso que a gente fala, fulano parece um biruta. Por que o biruta? Né? O biruta ele demonstra o vento, a localização do vento. Então ele vira para cá, parece um coadorzinho, um coador de café, né? Então ele vira para cá, ele vira para lá, de acordo com a direção do vento. Então são as pessoas que vivem, que a gente chama o sabor dos ventos. Elas não têm a direção do seu leme, elas estão à deriva. Então vão vivendo deixa a vida me levar, a vida que vai levando, né? De rebeldia em rebeldia, e vão ali construindo seu mapa da vida. Então, nem por isso, nem pelo fato deles não quererem tocar no assunto da morte, do desencarne, do que vai acontecer após essa morte do corpo físico, independente se querem ou não, lei é lei, vai acontecer. A única diferença é que essas pessoas não se prepararam, viveram, né, como se nunca fosse chegar esse momento de prestar contas. As pessoas falam, eu vou encontrar um juízo final. Vai encontrar a si mesmo, a sua própria consciência. Nós somos o nosso próprio juízo final. Que, quando essa consciência vai ser despertada, a criatura vai ter que se dar conta com a lei de Deus. Então, está vivendo como se isso nunca fosse acontecer. E aí o que acontece, né? Esse momento da morte vai chegar com múltiplos pretextos. Aí falou, nossa, sabe de que fulano morreu? Disso, que coisa! A morte só precisa de um pretexto. Nós temos que desencarnar. Como vamos desencarnar? Ou temos uma expiação na desencarnação que precisa ser daquela maneira, uma prova, ou vai precisar de algum pretexto. Foi a doença X, foi não sei o que, não. Aquilo ali era o pretexto para que tal ocasião sucedesse a saída do espírito do corpo físico. Então, isso vai ser realizado. E nesse momento, né, os familiares, amigos, muitos ficam perplexos, né? Temor, tristeza, dúvida, interrogações dolorosas. E independente da presença desses afeiçoados ali naquele momento, em volta da criatura, do testemunho, esse momento é único, ele é singular. Ninguém vai junto contigo naquele momento, mesmo que seja uma morte coletiva. É um momento único. Da mesma forma que não existe dois espíritos da mesma maneira reencarnando, não existe desencarnando da mesma maneira. Porque nós somos únicos. Trazemos em nós as nossas particularidades e as nossas necessidades e o preparo que nós fizemos para isso. Então, independente dos outros que estão ao redor, berrando, chorando, atônico, ou então outros orando, aquele momento é só nosso. Não vai servir mais o que o outro está fazendo. Somos nós com a nossa consciência, somos nós e Deus. Na realidade, sempre foi. Então, muitos espíritos naquele momento também parece que nunca viveram. Parece que não tiveram vida, acharam que naquele momento ia acontecer alguma coisa que ia modificar ou derrogar as leis divinas. E se percebem ali sozinhos nesse capítulo, nos itens da Escritura, gravada por ele próprio diante das leis do Pai. Como é que ele gravou essa lei? Né? Como é que ele gravou, aliás, como é que ele gravou a sua escritura individual? É quando nós nos perguntamos o que estamos escrevendo em nosso livro da vida. Estaremos desencarnando da forma que nós tivermos vivido. Então, como nós estamos escrevendo? Através dos nossos atos, nossas palavras e pensamento de cada dia. O que eu estou escrevendo nesse meu livro. Então, é um momento muito singular em que estaremos
frente a frente a nós mesmos, face a face com a nossa consciência. Não adianta naquele momento fuga, não adianta racionalizar, nós vamos apresentar o resultado do trabalho que viemos a cumprir. Sabemos, né, que não vamos carregar nas mãos as coisas materiais que conquistamos, mas o valor moral que amealhamos ao longo do tempo. Então nós vamos olhar para nossas mãos naquele momento e vamos reparar o que nós vamos conseguir levar, o que nós fizemos com tudo aquilo naquele tempo proposto do aprendizado. Para nós encerrarmos, eu vou ler um pedacinho de um trecho desse livro, Cartas e Crônicas, Psicografia do Chico Xavier, mas essa mensagem nos foi trazida pelo Espírito Irmão X. E essa mensagem número 4, ela fala do treino da morte. Porque muitas pessoas perguntam, né, preocupadas com essa sobrevivência além do túmulo. Como que deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Então o irmão X fala que essa indagação é curiosa, realmente dá o que pensar. Mas não é difícil, mas não é fácil fazer essa explicação. Então ele se coloca, né? Falta termos análogos para fazermos uma comparação, que ele nos diz aqui. Nós, os desencarnados que se encontram do outro lado, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida, presa ao superficialismo do sacerdote, sem tocar a profundez da alma. E muitas religiões colocam um pânico, colocam um medo da morte, uns quadros horrorosos, e que a criatura se deixa impressionar. E ela não quer ir além. Ela fica naquela esfera da superficialidade. Então depois ele fala assim, olha, pode acreditar que não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, um índio, repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Essa é a experiência dele, como desencarnado. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Lógico que o irmão X está colocando de uma forma bem humilde como que ele se sentiu ali diante do grupo espiritual que ele foi parar. Ele se sentiu um índio perto de uma civilização moderna. Ele não era um índio, pelo contrário, era um literato, um homem com um imenso cabedal de instrução. Mas era assim que ele se sentia perto do grupo que ele foi atraído, porque nós vamos para onde? Vamos para locais espirituais de acordo com as nossas características, o nosso grupo moral, com as nossas afinidades, que pensam e sentem como a gente. Percebam como é importante nós modificarmos, enquanto vivemos, essa sintonia para nos localizarmos melhor na faixa espiritual. Então ele diz aqui, preliminarmente, admito que devo referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. E depois ele continua. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados. Os tamoios e os ciapós,
que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosas dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos, por mais aflitivas lhe pareçam as crises no estágio do corpo. Aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, com muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Ele soube discorrer sobre um fato, até com aquele gracejo que lhe é peculiar, com a sua inteligência, mas é o nosso treino. Dia a dia, o desapego de tudo aquilo que não for bom, que não for saudável, que for em demasia. Lembremos sempre que a todo momento somos nós que estamos escrevendo o nosso próprio livro. Muita paz, amigos. Muita paz aos vossos corações. Muita paz e muita sabedoria àqueles corações que amamos tanto. Aqueles outros corações que estamos aprendendo a amar.
e tantos outros que nem conhecemos, mas que confiamos que a espiritualidade amiga levará essas vibrações que aqui desenvolvemos juntos, de muita harmonia e serenidade, a todos esses espíritos. Que Jesus ampare sempre e conduza ao bem. Graças a Deus.